Salve, pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas Pílulas Vermelhas, o programa favorito do GOI brasileiro. Hoje estamos aqui para comentar um pouco sobre eleições 2026. Não vai ser, obviamente, né, a última palavra que eu darei aqui em relação a esse tema, não vai ser também uma das pílulas vermelhas mais importantes. Vou só fazer aqui algumas considerações relevantes para o momento atual e que vai servir tanto para os membros da ANR quanto para eventuais simpatizantes. Primeiro lugar, não sei ainda, não falei com o pessoal, né? Não sei como vai ficar a pré-candidatura do Aldo Rebelo, já que depois daquele vexame lá do Joaquim Barbosa desistiu e o Democracia Cristã decidiu lançar o nome de uma total desconhecida. Não sei ainda se há mecanismos jurídicos para tentar resolver isso. Eu sei que há alguns procedimentos judiciais em andamento. De qualquer maneira, a realidade é que a pré-candidatura do Aldo Rebelo foi sabotada e vem sendo sabotada. Eu acho que é possível reverter, e sendo possível reverter, a nossa linha é o apoio total, absoluto e irrestrito ao Aldo Rebelo até a morte. Porém, também a gente tem que levar em consideração outras hipóteses e outras possibilidades. Aparentemente, o Aldo Rebelo foi em algum evento, acho que o evento de lançamento da candidatura do Ronaldo Caiado, mas isso não necessariamente significa o que quer que seja, tá? Isso também é algo que é necessário aguardar e ver. De fato, se o Aldo Rebelo decidir apoiar alguma outra candidatura, talvez entrar como vice na chapa de alguém, ou estar ali, né, como um nome possível para compor um eventual ministério, eu acho que a opção menos pior é efetivamente o Caiado, né? A gente poderia puxar aqui inúmeras reservas que podemos ter em relação ao Caiado, mas temos tantas reservas quantas em relação ao Flávio Bolsonaro, em relação ao Lula, em relação ao Zema, em relação ao Renan Santos, em relação a infinitos outros pré-candidatos / candidatos, né? Então, em relação a isso, de fato, a gente tem que aguardar e observar. Não tem pressa, tá? O Brasil não vive ou morre por eleições, né? E aí a gente tem que entrar, talvez, no tema que seja o tema principal desse vídeo, ok? Antes disso, até comento, né? A nível local, os membros da ANR estão fazendo as suas articulações. Nós temos alguns candidatos, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, temos alguns candidatos. A organização faz as suas articulações. No Rio de Janeiro, por exemplo, para o governo estadual, nós estamos alinhados ao Antony Garotinho, grande figura, grande nome, e temos ali candidato a deputado federal, acho que né? E estadual também. Então, inclusive, houve uma polêmica, né, em relação a essa questão do Antony Garotinho, porque foi feita a divulgação da nossa aliança eleitoral. Nós fizemos, né, essa questão da aliança com o Antony Garotinho. Como eu estava falando, nosso pré-candidato, deputado estadual, é o João Vicente.
A deputado federal, evidentemente, estamos apoiando aí o Rubem Gonzalez. Mas a gente fez uma postagem em relação ao Antônio Garotinho, daí foram feitos comentários interessantes, hilários, inclusive um comentário dizendo que eu havia morrido na última segunda-feira, né? O suposto Rafael Moicano Machado, que tem um bar, cervejaria em Florianópolis, em que toca samba, teria falecido e seria o fundador da NR, organização, segundo essa fonte muito bem informada, organização neofascista e neonazista. Eu teria falecido de causas desconhecidas na última segunda-feira, né? Eu não estava sabendo da minha morte, eu nem preparei ainda o velório, enterro, né? Agora, assim, apesar no meu bar lá em Florianópolis tocar samba, eu não quero que no meu velório toque samba, não. Não é bem a minha praia tocar samba no meu velório, né? Não sei, eu não tenho certeza. Eu vou decidir como é que tem que ser ainda o meu velório. Mas, enfim, em relação ao tópico principal, que talvez seja um tópico mais teórico do que qualquer outra coisa, mas acaba tocando alguns temas práticos também. Como eu estava falando, em relação a eleições, de um modo geral, tenhamos paciência e simplesmente observemos. Porque, como eu dizia, o país não vai morrer ou viver por conta de eleições em geral, muito menos dessas eleições. Por conta de uma confusão conceitual, que é também uma confusão psicológica, tomou-se a política pelas eleições, sem que se compreenda que política é aquilo que é feito entre um período eleitoral e outro, não no período eleitoral, né? Primeira reflexão que eu considero que é importante. As eleições não são um elemento definidor, ainda mais num país que deve ser considerado um país imaturo da perspectiva de um pensamento nacional. O Brasil não tem um partido nacionalista, o Brasil não tem um grande unificado movimento nacionalista. O Brasil está, na verdade, bastante atrasado em comparação com outras nações em relação ao desenvolvimento do seu nacionalismo. Portanto, quando a gente fala aí em resultado de eleições, a gente deve considerar importante a apresentação de candidatos nacionalistas, os quais, em um âmbito local, talvez tenham chances de serem eleitos, mas numa escala nacional, a única relevância de apresentar, por exemplo, um candidato nacionalista é popularizar o nome dele e, através dessa popularização, pegar o empuxo, né, do caminho trilhado, traçado por essa liderança nacionalista para acelerar, facilitar, promover, avançar a construção do movimento nacionalista, que é a tarefa política fundamental. Tá ok? É a tarefa política fundamental. Fundamentalmente importante também, que também é uma tarefa não plenamente feita, estabelecida, cumprida, mas é uma tarefa que está em andamento, que engatinha, que é a tarefa da praxis metapolítica. Metapolítica no sentido da construção ou reflexão dos pressupostos da política. Pressupostos da política entendidos como pressupostos conceituais da política. A própria definição do que é política, qual que é a estratégia política, quais são os objetivos políticos, enfim, todos os conceitos com os quais lidamos, o que é a Constituição e qual é a importância dela, o que é a democracia e qual é a importância dela, o que é o povo,
né? Qual é a definição do povo, quais são as funções do Estado. Isso aí é a metapolítica, né? A política da política, por assim dizer. Essa é uma tarefa que nós temos desempenhado há 10 anos, 11 anos mais especificamente, razão pela qual nossa organização, anteriormente a Nova Resistência, atualmente a Associação Nova Roma, pauta significativamente os setores mais radicais da política brasileira, razão pela qual, inclusive, sempre há tentativas de plagiar nossos conceitos, figuras ligadas a nós, termos utilizados por nós, símbolos que utilizamos e por aí vai. Isso significa, na verdade, que a nossa luta metapolítica, a nossa construção de uma praxis metapolítica está sendo bem sucedida. Até porque os nossos plagiadores não terão sucesso nessas eleições ou em quaisquer outras eleições que venham por aí. A tarefa nesse setor metapolítico, evidentemente, não está cumprida, não alcançamos ainda os nossos objetivos metapolíticos. E se você quer saber quais são os nossos objetivos metapolíticos, esse é o tipo de informação que vocês, na verdade, terão que entrar para a nossa organização para saberem. Ok? Mas a gente tem que levar em consideração, de uma maneira muito resumida, algo que me parece muito simples e que deve servir para embasar todas as nossas ações. Todo o objetivo nosso na política é a tomada do poder, é a conquista do poder. Como disse Lenin, ou como escreveu Lenin, exceto o poder, tudo é ilusão. Uma frase um tanto quanto radical, exagerada, hiperbólica. Eu não vou entrar em discussão sobre será que não há outras coisas que não são ilusão? Isso não é para ser levado também num plano literal, mas apenas para que se tenha uma dimensão de qual é o nosso pensamento e qual deve ser o nosso pensamento, seja nosso, da ANR, daqueles que nos seguem, nos acompanham, de que a função da luta política e da luta metapolítica é a conquista do Estado, né, nos termos aí do Ramiro Ledesma, tomar o poder e permanecer no poder para sempre, eternamente, por 1000 anos. Esse é o objetivo da política. Sabemos que cumprimos a missão caso, de fato, cheguemos neste ponto. Se não chegarmos neste ponto, então não cumprimos a nossa missão. E todo o resto deve estar submetido a este objetivo básico e fundamental, que é a conquista do Estado, a tomada do poder e a preservação do poder. Estar certo não é o objetivo, ter a desforra do que quer que seja não é o objetivo, se vingar de quem quer que seja não é o objetivo, lacrar não é o objetivo, mostrar a hipocrisia do inimigo não é o objetivo. O objetivo, o único objetivo, é a conquista do Estado, a tomada do poder. Em prol da tomada do poder, tudo é possível. Nada é verdadeiro e tudo é permitido. Excetuando, evidentemente, a traição da ideia, da ideologia que fundamenta aquela luta política e metapolítica específica. Inclusive, a taquia é permitida. O que é a taquia? É o princípio islâmico, especificamente utilizado muito pelos xiitas, de você negar exteriormente, né, verbalmente, diante de um inimigo mais poderoso, a sua própria fé. Você nega a fé publicamente para continuar praticando-a em segredo. Então, mesmo a taquia, inclusive a taquia, e talvez principalmente a taquia, nessa era liberal-democrática, é um princípio que aplicamos e que deve ser aplicada por aqueles que querem tomar o poder, por aqueles que querem a conquista do Estado. Ok? É por isso que ninguém deve se surpreender com eventuais. A gente pode decidir, por exemplo, apoiar o Caiado.
A gente pode decidir. A gente está apoiando o Antony Garotinho, e aí a pessoa pode vir, não, mas existe essa notícia aqui, e essa questão aqui, e este detalhe aqui. Eu nem leio, eu não clico, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, eu não me importo, né? Todos nós somos pó, né? Então, o debate sobre os pequenos vícios de cada um não é um debate que me interesse, tá? Para mim, isso é um debate moralista que não significa absolutamente nada na luta pela tomada do poder, na luta pela conquista do Estado. Eu acho que isso deve permanecer muito claro, tá ok? Como eu falei, tudo é possível, tudo é permitido, excetuando, evidentemente, a traição dos princípios fundamentais da ideologia fundacional no caminho para a tomada do poder. Saber isso, concordar comigo, é pré-condição, penso eu, para qualquer envolvimento político. Se eu não pensasse assim, eu nem mesmo falaria sobre política, eu não leria sobre política, eu não estaria liderando um movimento político. Porque para mim, assim, ou é isso, ou é dedicação total e absoluta à luta pela vitória, sacrificando tudo que puder ser sacrificado, ou, sei lá, eu me dedico exclusivamente a ler livros de literatura, ler poesia, estudar as religiões do mundo, ler sobre mitologia, jogar videogame, por aí vai, tá? Não tem meio termo. Não tem papinho. Ah, eu gosto de política, mas... Né? Eu não gosto, eu odeio política, tá ok? Especialmente a política nesse sentido prático e eleitoral. Me parece algo desprezível e algo que está abaixo de nós. E é um grande sacrifício que eu faço, um grande sacrifício que fazemos, até mesmo nos interessando por política, tá ok? O sacrifício que é necessário, porque nós acreditamos, em primeiro lugar, que a nação, né, o país, o Brasil, está no fundo do poço, no fundo do abismo, na cloaca do diabo, e nós precisamos fazer alguma coisa, ou pelo menos preparar um caminho para que o país saia dessa cloaca fétida e imunda na qual ele se encontra. Eu acho fascinante, por exemplo, teve aí um terremoto no Japão, né? Teve também recentemente um terremoto na Venezuela. Tem terremotos e vulcões e maremotos e furacões por tudo quanto é lugar, menos no Brasil. Porque aqui, aquilo que foi encarregado de destruir esse país foi a própria população. Tá ok? É por isso que está, como eu falei em outra live, aqui entre nós, e é por isso que eu até mencionei a questão metapolítica da definição do povo, aqui entre nós, a luta revolucionária nacionalista, ela é conduzida e deve ser conduzida contra a massa. Gegen die Masse, né? Contra a multidão, em nome do povo. Mas o que é o povo? O povo não é a massa, não é a população. É aí que entra, né, a reflexão metapolítica. Eu não vou dar resposta aqui. Isso aí é algo que a gente pode utilizar, fazer em outro momento, talvez até pessoalmente, numa palestra ou coisa do tipo. Mas aí tá. Nós, a minoria ativa, a minoria dos desajustados, ok? Nos termos do Limonov, lutamos em nome do povo contra a maioria. Porque a maioria da população brasileira é imprestável. A maioria talvez esteja certa em algumas coisas, mas ela é ou inerte, ou estúpida, ou torpe. E geralmente uma mistura dessas três coisas. Tá? Como eu estava comentando, essa lógica guia a nossa ação política.
Então, quando às vezes as pessoas. Todo período eleitoral, nacional, né, de eleições presidenciais, nos nossos entornos, sempre tem gente que surta, né? Eu sou muito alienígena em relação a esse negócio de surtar em período eleitoral, porque essas eleições não me emocionam, não me deixam exaltado, não me irritam, não me atraem, não me animam. Para mim é uma parede em branco. Período eleitoral, Lula ou Flávio Bolsonaro. Sabe o que vai acontecer se o Lula ganhar as eleições? Eu vou olhar para o resultado, vou dar um gole na minha bebida, que eu estiver bebendo naquele momento, e vou pensar, pois é, mais 4 anos de Lula. E se o Flávio Bolsonaro ganhar? Eu vou olhar para o resultado, tomar um gole, pensar, o que será que vem por aí? 4 anos de Flávio Bolsonaro. Ok? Não me causa nenhuma emoção. Certo? Para mim, essa disputa no Brasil é tão relevante quanto as eleições no Laos, se é que o Laos tem tido eleições ultimamente, tá? Então, para mim, não significa absolutamente nada, porque o trabalho político que está sendo feito e que deve ser feito é feito fora do período eleitoral. Nossas construções de redes, das quais todos vocês deveriam fazer parte. Aliás, todos vocês deveriam se filiar imediatamente à Associação Nova Roma. Eu não sei o que estão fazendo que não se filiaram ainda, me parece uma profunda burrice. Mas é a construção de redes, a captação de recursos financeiros, a construção de projetos que nos colocam em contato com a população comum, né? Projetos aí de artes marciais, associação de bairro e assim por diante. Isso aí isso é a política, né? Como eu falei, as redes internacionais, inclusive, os contatos internacionais, essas alianças internacionais, as traduções que fazemos, né? No Legio Victrix, na editora. Pessoal, tem livro aqui. No caso, por exemplo, o QTP vendeu já mais de 1.500 cópias. 1.500 pessoas aí ao redor do Brasil têm o QTP. Espero que uma parte razoável delas tenha pelo menos lido. Mas mesmo em relação aos outros livros que não são tão populares assim, Teoria do Mundo Multipolar, por exemplo, já vendeu umas 600 cópias. Né? Vários outros livros aqui já venderam pelo menos umas 300 cópias. Esses livros mais recentes, alguns deles estão chegando nas 100 cópias, outros estão ali perto das 50 cópias. Isso é um trabalho bastante importante, porque o nosso público é um público qualificado, né? Uma grande quantidade de professores universitários, inclusive, adquire os livros da nossa editora. Se você está fazendo TCC, monografia ou o que quer que seja, recomendo também, pelo menos se você estiver aí nas áreas humanísticas, né? Mas, enfim, é exatamente nessa linha que a gente está seguindo e que vocês precisam compreender. Como eu estava falando, todo período eleitoral tem gente que surta, o que me parece um negócio completamente alienígena. Nós podemos estar no PDT, né, ou aliados ao PDT, ao Democracia Cristã, ao bolsonarismo, ao petismo, ao PCO, ou a qualquer outra força política que seja conveniente no momento. Por quê? Porque o nosso movimento, o nosso partido, somos nós. A nossa fé somos nós. E se a nossa fé, a nossa única fé política, somos nós mesmos, o campo está aberto para quaisquer alianças, desde que essas alianças sirvam para fortalecer o nosso próprio movimento, o nosso próprio partido, que é a nossa organização, que somos nós, legítimos e autênticos, representantes do povo, ou os próprios receptáculos da encarnação
vanguardista do povo. Né? Mais ou menos nessa direção que vão nossas reflexões sobre o conceito de povo. Mas como eu falei, todo período eleitoral tem gente que muda até de ideologia. Pessoal, ideologia tem que ser algo sólido que você funda no seu próprio ser. Né? Você funda no seu próprio ser. Você não adota uma ideologia por conta de uma ou outra coisa ruim que aconteceu com você, ou um problema momentâneo. Aconteceu algo no país, vou mudar de ideologia. Não, pessoal. Tal como até comentei entre alguns camaradas, eu cultivo o mesmo pensamento ideológico há uns 15 anos ou mais, talvez até mais. Porém, isso não depende das minhas condições econômico-financeiras, de eu estar ou não estar empregado, de minhas ideias serem populares ou eu ter algum apoio estatal ou estar sendo perseguido pelo Estado. Nada disso influencia no meu pensamento ideológico. As minhas condições pessoais não mudam absolutamente nada. Eu poderia ser um morto de fome, miserável, morando na rua. Eu poderia estar preso. Eu poderia estar exilado. Eu poderia ser um milionário. Eu poderia ser um dono de empresa ou um operário de fábrica. O que isso mudaria na minha ideologia? Absolutamente nada. Se você não é assim, lamento, mas você é feito de geleia. E, portanto, você não é um soldado político. Se você é uma folha no vento, se o vento sopra e tu vai para um lado ou para o outro, você é um semi-homem, né? Você não é efetivamente um homem no sentido de um homem desperto, né? É um pazu, um homem animal, massa, gado. O gado que é tocado, você é tocado de um lado para o outro, né? Alguém late numa direção, você corre na outra direção. Então você é gado, né? Aqui, faça chuva ou faça sol, caiam relâmpagos, caiam meteoros, esteja tudo bem ou tudo mal, o Brasil seja o país mais poderoso do mundo, ou uma favela infinita, nossa posição não vai mudar. Ela não é afetável por essas efemérides, porque nossa posição ideológica está fundada na lógica do ser, fundamentalmente. E quando você está fundado de maneira radical na lógica do ser, o devir, né, as efemérides, as pequenas questões políticas, pequenas aliancinhas, pequenos eventinhos, problemas econômicos ou períodos de bonança, nada disso muda absolutamente nada. Porque tudo isso é ilusão, nada disso é verdadeiro. Certo? Né? Isso é um pensamento político fundado no ser. Isso é permanecer de pé entre as ruínas. Né? Em alguma medida, ainda que seja um conceito diferente, se a gente está falando especificamente de uma nação que está numa situação de decadência, de crise, por aí vai, e aí você conduz ainda assim uma política baseada no ser, talvez fazendo uso da taquia, isso é também cavalgar o tigre, conceitos evolianos. Estou aqui fazendo um discurso evoliano sobre o nosso envolvimento político aqui no Brasil, tá? Mas assim, eu não quero efetivamente me alongar, até porque hoje eu não fui impelido a gravar uma pílula vermelha por nenhum motivo muito forte, apenas aí uma necessidade mesmo. Também me pediram para falar um pouco ali daquela foto envolvendo o garotinho, do fato de que eu tinha morrido e por aí vai. Pessoal, nós que não somos desse mundo, tá?
Nós que, quando olhamos pela janela, sentimos um certo alheamento, sentimos um certo não pertencimento a tudo que acontece por aí, para nós, tudo é possível e tudo é permitido. Entende? Né? É isso que eu quero que o pessoal entenda quando olham para nós e ficam chocados. Porque, Machado, como pode? Vocês estão na cidade tal apoiando não sei quem. Mas, olha, pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, que nossa célula, vamos chutar aí, a gente não tem célula na Bahia, por exemplo, tá? Então, vamos fazer dessa maneira. Nossa célula na Bahia decide apoiar o PL. E nossa célula no Acre, onde também não temos célula, decide apoiar o PT. Daí vem alguém, mas Machado, no estado tal, vocês apoiam o PL. No estado tal, vocês apoiam o PT. Como pode isso? Tem uma contradição. Tem uma contradição aí. Só tem contradição porque você, pequeno lemming, né? Miúda criaturinha do mundo, tá olhando de baixo para cima, né? No mundo das ilusões. No mundo das ilusões, existem essas contradições. No mundo do ser, quando a gente olha desde o pico da montanha para o PT e para o PL, dá na mesma, tanto faz. O que interessa é aquilo que serve. E serve aquilo que nos serve. Aquilo que serve à organização, ao partido, ao movimento. Tá ok? É isso aí. Essa é a pílula vermelha de hoje. Isso é uma pílula vermelha de praxis política, tá? E de como entender a política a partir de uma perspectiva dissidente para aqueles que, de fato, querem se engajar num sentido prático na política. Para mim, como eu falei, se não é para ser assim, como eu estou falando, jogar com contradições e foda-se, usar taquia, se aliar com tudo e todos, colocar o bem do movimento acima de qualquer outra consideração, e por aí. Se não é para fazer isso, viva na sua torre de marfim. Conduza a sua luta, a sua resistência, a sua dissidência, de uma maneira exclusivamente intelectual, sem interferir na questão da prática política. Enfim, essa é a pílula do dia e até a próxima.